Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim, mais uma vez falo com vocês diretamente dos estúdios da nossa querida DCTV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. Para mim e para a equipe da DCTV é sempre um prazer poder junto com você somar esforços no reino de Deus e em todos os domingos de manhã abastecer a Igreja de Cristo com o conteúdo poderoso da Palavra de Deus em forma de lição que nos é dada pela nossa querida CPAD e os grandes comentaristas que fazem parte desse time lá da nossa casa publicadora. Nesse trimestre estamos estudando o livro de Ezequiel com o pastor Ezequiel Soares e é um prazer muito grande poder falar das lições que o grande homem de Deus escreve para nós. Nesse trimestre ele nos dá o título A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro do profeta Ezequiel. Então esta é a lição de adultos do quarto trimestre de 2022, escrita pelo pastor Ezequiel Soares e editada pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E o tempo passa muito rápido, como ele passa rápido diante dos nossos olhos. E nós já estamos na lição de número 11, e nós vamos, nesse domingo, no dia 11 de dezembro de 2022, estudar a lição que está aí na tela, a visão do templo e do milênio. E aqui na capa da nossa lição temos a ressalva que no dia 11 de dezembro de 2022 também se comemora o dia da Bíblia. E no dia da Bíblia, 11 de dezembro de 2022, vamos estudar a lição de número 11, a antepenúltima lição desse trimestre. O ano já vai se findando e nós temos esse conteúdo extraordinário para estudar juntamente com os irmãos. E aí nós temos, antes de tudo, a leitura bíblica lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, dos versos 1 até o verso de número 9. E aí o texto áureo estará em Isaías 6 e 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, tudo o que existe no mundo criado, ela testifica, dá o testemunho da glória de Deus, capaz de criar estas coisas tão maravilhosas que os nossos olhos percebem. É aquela máxima de Santo Agostinho dizendo que a natureza é o livro das obras de Deus. E o livro das obras de Deus, então, proclamam a glória deste Deus, que é muito maior do que a grandiosidade da sua criação, que diante de nós é infinitamente maior do que a nossa estrutura. Então nós olhamos para o livro das obras de Deus, percebemos ali a mente de um Deus sábio, todo-poderoso, que cria tudo de uma forma tão perfeita, ordenada e articulada, e aí a gente percebe que tudo isso demonstra ou testifica desta glória de Deus. E alguém diz que a glória de Deus é a soma de todos os atributos de Deus. Ou seja, tudo o que Deus é manifestado por sua glória. E a criação é obra da glória de Deus, manifestando tudo que Deus é e tudo que Deus faz, de fato, é bom. Temos aqui a verdade prática. Nós vamos pensar durante a semana, depois de estudarmos nas nossas igrejas locais, e aquilo ficará no nosso coração e nós estaremos, então, como o animal remoendo o conteúdo e vamos transferir isso para a nossa prática. No remoer, o animal metaboliza o alimento e aí, então, ele se abastece, se energiza e agora ele pode continuar vivendo. A verdade prática é assim também. Nós precisamos, nessa linguagem antropomórfica, comparando com o nosso funcionamento biológico, precisamos metabolizar a palavra e praticá-la para que a gente possa, então, de fato, ter vida. A verdade prática nos diz assim: o ultraje à santidade divina traz a destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. É aquele que distingue Deus de toda a criação, ou seja, que santifica, que separa Deus. Deus não é criado,
Deus não é uma possibilidade, Deus não é uma ideia, Deus não é uma ideologia, Deus ele nem existe como criação, ele simplesmente é. Ele está fora do tempo, fora do espaço, na eternidade, em outra dimensão. E isso tudo que faz separação desse Deus daquilo que é criado se chama santidade. Por isso que, na verdade prática, nós vamos aprender que o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. Então a glória se manifesta desse Deus que é santo e separado da criação, e quando ela vem nos tocar para nos santificar, para nos aproximarmos de Deus, a gente a rejeita. Isso é um ultraje, isso é um desprezo do movimento de Deus em salvar a humanidade. Temos aqui a introdução e vamos chegar no primeiro tópico da nossa lição. E o primeiro tópico da nossa lição tem por título Sobre o que vem depois da restauração. E a síntese nos diz assim: a glória do Senhor entra pelo caminho da porta cuja face está para o Oriente. E aqui nós vamos aprender bastante coisas. Coloquei para vocês uma figura da planta do tabernáculo. Então, a glória de Deus, ela se manifestou no monte quando Israel sai do Egito. Depois ela adentra o tabernáculo, que é uma cópia do celestial. E aí ele tem essas divisões, os átrios, que são a parte externa, o santo lugar e o santo dos santos. Então, nesta figura, você vai ter aqui os utensílios do templo, tanto no átrio como no santo dos santos, e a explicação de todos eles ali. Na nossa lição, eu extraí uma parte dela e diz assim: a intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original destes oráculos, ou o povo que está recebendo de Ezequiel a mensagem naquele momento, lembrar de quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus e foi em direção ao Oriente, saiu pela porta oriental. E perceba que quando falarmos da porta oriental, nós estamos apontando para o sol nascente, de onde vem o sol da justiça, de onde vem a redenção, de onde vem o Salvador, trazendo salvação debaixo das suas asas. É uma linguagem também metafórica, figurada, da glória de Deus nascendo e vindo ao nosso favor. Ainda há pouco eu falei sobre a santidade, que distingue Deus da criação, a santidade de Deus vindo em nosso favor nos salvar, e muitas vezes, por conta dos nossos pecados e obstinação, teimosia, etc., a gente se afasta da glória de Deus. Isso é um ultraje à bondade de Deus, que vem do Oriente, que vem como um sol, iluminando a nossa vida e dissipando as trevas de cima de nós. Então, lá em Ezequiel 10, 19, 11 e 23, a gente já estudou sobre isso, né? A glória de Deus saindo ali do Santo dos Santos, e saindo pela porta oriental, passando o Vale de Cedron, chegando lá ao Monte das Oliveiras, subindo no querubim e indo embora. Então agora ela vai voltar pelo mesmo caminho que ela saiu. E ali no finalzinho, depois das citações bíblicas, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Ou seja, nós temos um Deus que é ordenado, nós temos um Deus que não se reinventa no meio do caminho, nós temos um Deus que tem um trajeto, então ele sai e ele volta, porque há um só caminho. O caminho é em direção ao Oriente, ao sol da justiça, à promessa e à revelação. Então a revelação veio, a revelação foi e ela está voltando. E aí eu tenho a divisão, né, desta glória que foi descendo no monte, está no tabernáculo. Agora eu tenho a planta do tabernáculo, e a gente tem aqui as figuras do próprio tabernáculo, ali no lado direito da tela, né, e eu coloquei essa figura desenhada que fica muito fácil de você ver. Você tem a cerca, você tem ali os átrios, você tem o altar, você tem ali aquele lavatório, e lá dentro você tem aquele mini templo com aquelas divisões do santo e do santo dos santos. E do lado esquerdo você tem uma réplica do templo de Herodes. Você tem o templo lá dentro e você tem as muralhas, essa amplificação que Herodes
fez nos tempos de Jesus. E tudo isso para chamar a atenção dos judeus da época, apaziguar o domínio de Roma e estabelecer a Pax Romanas. Ou seja, Roma divide para reinar, ela concede ali na família de Herodes uma dinastia de um rei autorizado. Ele é meio judeu, meio idumeu, ele é um híbrido racial, e aí então ele vai agradar os judeus que permeiam, que dominam ali etnicamente a Canaã ou a Palestina, como você queira, a Judéia naquele tempo. E aí então você vê claramente na figura da esquerda o muro nas medidas ali da cerca do tabernáculo, lá dentro o templo erguido de Salomão, como se fosse a edificação fixa daquela tenda que está dentro das cercas, e por fora você vê as muralhas, inclusive numa daquelas pontas, o pináculo do templo onde Jesus foi tentado, hoje tudo em escombros, como você vê nas figuras atuais de Jerusalém. No segundo subtópico, nós temos aqui 3 observações importantes do versículo 2. O que diz o versículo 2? Eis que a glória de Deus de Israel vinha no caminho do Oriente, a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então nós temos aqui as 3 observações importantes. A glória que vem, a voz como muitas águas, e a terra que resplandece. Então a glória de Deus é a soma de todos os seus atributos e ela manifesta a presença de Deus em sua criação. Quando eu ressalto isso, entre aspas, eu quero colocar para vocês, isso aqui é uma frase que eu citei, não é da lição, é um subsídio para você, e quando eu coloco ela manifesta a presença, é Deus estando, Ele é santo, está a parte da criação. A glória é uma emanação, uma representação de Deus. É como se Deus estivesse e não estivesse ao mesmo tempo. E isso é um conflito de naturezas. A natureza física, essa natureza material, sendo agora afetada, tocada pela glória de Deus. Deus em si não está, mas a sua presença está lá. É como aquele missionário que foi abordado por um chinês e o chinês perguntou, se Deus está em todo lugar, ele também está no inferno? E aí o missionário respondeu, a ira de Deus está no inferno. Então essa emanação de Deus que toca a criação, ela manifesta que Deus está ali, mas a essência de Deus mesmo, a substância de Deus mesmo, ela não está, só está ali a sua emanação, que já é suficiente para tocar a criação e mudar o curso das coisas. Então, quando Deus ele vai então mostrar a sua glória, ele se manifesta. Agora, quando ele vai revelar a sua sabedoria, como é o caso da palavra de Deus, que é a revelação, aí então nós temos aqui um documento e nós temos aqui agora uma criação. Então a revelação está associada a algo substancializado e a manifestação a algo espiritual. Então a manifestação de Deus, ela comprova que Deus está ali e a revelação de Deus, ela transforma a própria criação. Por isso que Jesus, ele é a manifestação da glória de Deus e ele revela Deus. Por quê? Porque ele tem um corpo na pessoa de Jesus. Então o Deus Filho na eternidade agora é o Jesus histórico que nós conhecemos. O Jesus histórico revela a Deus. Assim como a palavra de Deus também é a revelação de Deus, enquanto a manifestação é a presença que pode entrar e sair e não deixar um objeto, para que você entenda melhor aquilo que eu quero dizer. Então há uma diferença entre a manifestação e a revelação de Deus. A voz do ser semelhante ao homem, lá em Ezequiel 1:26, vai falar da primeira imagem, que é Jesus, a imagem do Deus invisível, como está lá em Colossenses 11:15. Então, em uma eternidade passada, esse Deus ele vai criar. E quando ele vai criar, a primeira coisa, vou usar esse termo coisa, o primeiro elemento que ele vai criar é a imagem do seu filho. E é através da imagem do filho, como diz lá Colossenses 1:15 e 16 também,
que é através do Filho que o mundo espiritual e o mundo físico, o visível e o invisível são criados. Então Jesus é a forma da criação. Jesus, ele é o canal por onde a divindade se manifesta, olha só, e se revela agora na sua criação. A criação vai tomando corpo, mas tudo passa primeiro por Jesus, que é a primeira imagem de Deus. Então Deus define a imagem de Jesus e a forma dessa imagem. Então o ser humano tem a imagem que ele tem porque ele é a semelhança de Jesus, a primeira imagem. Então quando a gente vê a voz do ser semelhante ao homem, é o divino que agora está mostrando a sua imagem para a criação, que revela o Deus verdadeiro ao mundo, e ela é poderosa como muitas águas. Então tem a imagem, o homem é uma réplica, imagem e semelhança dessa primeira imagem de Deus, só que essa primeira imagem de Deus, ela se identifica com o homem, só que ela é divina. Então, quando ele vem se revelar, o impacto da sua voz é poderosíssimo. É como a voz de um exército gigantesco, como de uma multidão, como num estádio, numa Olimpíada, num jogo de qualquer esporte. Quando a multidão se manifesta, aquilo parece o estrondo de uma cachoeira, como as cataratas do Foz do Iguaçu, do Niágara, no Canadá, uma coisa maravilhosa, estrondosa. Então ele tem a imagem da qual o homem é semelhança, só que ele é Deus, e quando ele se manifesta como Deus na imagem, o impacto ele é sobrenatural. Então a glória vem do Oriente, já falei, sol da justiça, Malaquias 4:2, vem trazendo salvação debaixo das suas asas. A glória era a mesma da inauguração do ministério de Ezequiel, que saiu do templo e estava retornando. A glória, então, é o próprio Cristo. Então, nesta criação, a divindade se manifesta através de Jesus. Então, quando Ezequiel está vendo esta glória, está vendo este homem, a voz de muitas águas, na verdade ele está vendo o Cristo pré-encarnado, o Cristo pré-existente, o Verbo de Deus, esse Deus que sempre foi eterno, que estava com Deus e era Deus. Aqui nós temos as reminiscências, então, que é o terceiro subtópico desse primeiro tópico da nossa lição. E aí ele vai evocar o versículo número 3. E o aspecto da visão que eu vi era como a visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que vi junto ao rio Quebar e caí sobre o meu rosto. Então, uma visão poderosa, impactante da glória de Deus. Coloquei do lado direito da tela, de novo, aquela tabela de equivalência dos meses do calendário judaico com o nosso gregoriano, e aí nós temos ali o mês de Nissan, Iyar, Silvan, enfim, os 12 meses, e aí nós temos do lado a equivalência. Perceba que cada mês de Israel começa no meio de um mês. Então o primeiro mês, ele começa na metade de março, vai até na metade de abril, e assim sucessivamente. E aí quando você vai lá em azul, em Ezequiel 40, verso 1, você vai ler no ano 20º, no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º mês. E aí você vai, então, chegar ali na data no 10º dia do mês, melhor dizendo, você vai chegar na data de 28 de abril de 573 ou 572. Essas datas não podem ser bem exatas por conta ainda da deficiência de documentação, porque as eras são muito antigas e remotas, mas as datas são aproximadas e os fatos são reais, como a gente já estudou no livro do profeta Daniel, naquela estátua que Nabucodonosor viu, naqueles materiais da estátua, a história se cumprindo em cada um daqueles materiais, os reinos que se sucedem, a história, ela testifica a sucessão desses reinos, né? Do reino babilônico, no Medo-Persa, no grego, depois do romano, tudo isso a história comprova. As datas que não são muito precisas, mas são aproximadíssimas, 573, 572, então estão muito próximas ali. Faça a equivalência no calendário e você vai ver que tudo vai se encaixando perfeitamente. Vamos chegar agora no tópico de número 2 da nossa lição, e aí nós vamos relacionar o templo
com o milênio. A glória foi, Israel foi, o templo ele cai, no cativeiro babilônico já tinha começado, a glória foi embora, o templo cai. Agora esse templo, de alguma forma, ele é restaurado, a glória de Deus está vindo e um reavivamento começa. Então a síntese para esse tópico é: no novo templo não haverá a Arca da Aliança, seus sacrifícios serão memorial, pois é a nova dispensação. E aí nós vamos para o primeiro subtópico aqui da nossa lição: um templo diferente. Que templo é esse? É a pergunta do nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares. Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Lembra das imagens que eu coloquei lá atrás? Fiz questão de colocar uma imagem, uma figura da separação dos lugares, átrio, santo, santo dos santos. Coloquei uma imagem do tabernáculo e depois o templo, que agora ele ficou fixo em Jerusalém, porque o tabernáculo ele era itinerante. E agora, tanto no tabernáculo como no templo, nós tínhamos os utensílios e eles não aparecem ali. Esses utensílios são a Arca da Aliança, o altar de ouro de incenso, candelabro ou castiçal, a menorá, a mesa dos pães da proposição. Então pode-se dizer que é um templo atípico. O tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, apontavam para Cristo. E tudo isso se cumpriu nele, como diz lá em Hebreus 9, 11 e 12. Vamos lá para Hebreus 9, 11 e 12. O que diz Hebreus 9, 11 e 12? Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, nem de bezerros, mas por seu próprio sangue, ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, talvez por isso, este templo não tenha os mesmos elementos do tabernáculo e do templo de Salomão. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio, até porque Cristo estará governando o mundo neste momento histórico. Aqui, desculpem, perdão. Aqui eu tenho, então, a planta do tabernáculo, que é a mesma medida do templo de Salomão. E aí você tem ali medidas, você tem o interior, você tem ali o altar do holocausto, o lavatório, lá está o pátio, em amarelinho ali o lugar santo, e aí você tem ali a mesa dos pães, você tem o candelabro, o altar de incenso, você tem ali em azul o véu, você tem a Arca da Aliança lá no Santo dos Santos e as medidas da planta do tabernáculo. Olha que figura bacana para você usar aí na sua aula nesse próximo domingo. E aí nós temos, no segundo subtópico aqui, uma dispensação diferente. Na aula passada, na aula de número 10, eu fiz uma diferenciação entre a visão teológica majoritariamente pentecostal do dispensacionalismo. Falei da dispensa, da administração de um período histórico, de Deus agindo em reação às ações humanas, e aí a gente questionou não o antagonismo, mas a forma diferente de se perceber os eventos históricos do aliancismo. E aqui nós estamos usando, junto com o nosso pastor Ezequiel Soares, a linguagem dispensacionalista, de um Deus que está administrando, como quem administra uma dispensa, um almoxarifado, um período histórico. E ele está dizendo que, neste momento, com esse templo restaurado, com uma forma de governo teocrática, nós vamos ali, então, perceber uma diferença no culto, né, mas evocando o culto que é eterno, né, a necessidade de um sacrifício. E nós agora vamos perceber algumas diferenças nesse tempo que o pastor classifica como uma dispensação. Então, Ezequiel, nos capítulos 40 ao 48, foca o novo templo, a nova forma de adoração a Deus e a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel. Todas as
referências do livro de Ezequiel estão aí na tela para você. 40, de 1 até 43 e 12, 43 e 13 até 46 e 24, 47 e 1 até o 48 e 35. É o milênio que você vai ler lá em Apocalipse capítulo 20, de 1 a 5, que foi anunciado pelos profetas, né? E todas as nossas referências ali em Ezequiel e em Isaías. Como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais. A gente já leu ali Hebreus. Ele fez de uma vez só e eterno. Se é eterno, antes, durante, depois, sem princípio e sem fim. Isso tem uma validade já no céu, isso já está consumado, selado. Então a dispensação que ocorre nessa criação não altera uma lei que está na eternidade. Então essa é a era messiânica nesta criação, a revelação de Jesus para todos os povos. Será marcada pela presença real e literal de Jesus, como está lá em Apocalipse 20, de 1 a 5. E eu coloquei em azul, a visão enfatiza uma gestão de fato teocrática. O kratos no grego é o governo e theo é Deus. Então é o governo de Deus. Algo assim maravilhoso que vai influenciar o mundo, que vai de uma forma cativante trazer as nações para Jerusalém para aprender a lei do Messias, os ensinamentos do Senhor, trarão os desejados das nações, os presentes, impostos, prebendas, né? Tudo de uma forma voluntária, numa dinâmica que o mundo jamais viu. E hoje nós discutimos governos patriarcais na história, no desenvolvimento da história. O patriarcado, depois que sai das famílias, tribos, os patriarcados, depois nós temos ali as nações, nós temos depois os reinos, nós temos depois os países. Hoje nós tivemos os impérios no passado, e hoje nós temos aqui a questão das nações e dos estados, nos estados e nos estados democráticos de direito, nas repúblicas. Então olha o desenvolvimento histórico das coletividades humanas. E em todos esses sistemas de governo, e hoje em dia no Ocidente a gente fala muito de democracia, demo é povo, kratos de novo, governo do povo, e a gente vai perceber que em nenhum momento da história houve um governo perfeito. E hoje nós passamos por um momento de eleição no Brasil, o cenário está muito conturbado, mas é conturbado no mundo inteiro. Por quê? Porque há autoritarismos, imperialismos, há nações sem liberdade, então não há um sistema de governo perfeito. Então quando a gente luta por um governo humano, nós estamos lutando pela causa errada como cristãos. Nós temos que anunciar que a ira de Deus ela vem do céu, e essa, como diz Romanos capítulo 1, a ira de Deus ela vem descendo do céu, e quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos anunciando: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus está sendo implantado pelo Messias nessa dispensação diferente que o pastor Ezequias Soares faz, nesse tempo onde Deus está administrando a história de uma forma toda sua, toda própria, dele mesmo. Então ele vai atrair as nações nesse tempo onde nós percebemos uma verdadeira teocracia, onde as nações, como um cosmos, como astros, vão orbitar em torno de Jesus, e a coisa vai ser muito diferente, praticamente perfeita. Temos aqui um ritual diferente também. Naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Jeremias 3,16. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel, quando eles voltam da Babilônia. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias, como está lá em 2 Crônicas 35:3, quando a Babilônia entra e destrói Jerusalém e o templo. Como explicar, então, os sacrifícios no milênio? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios. Ezequiel 43, dos versos 18 ao 27. E aí nós vamos, então, ter essa noção. E vai terminando, do 18 ao 27, termina o capítulo 43 de Ezequiel. No sistema levítico,
visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico, como a gente já leu lá no capítulo 9 de Hebreus, também no 10, do 1, 4 e 8. O apóstolo Paulo também usa uma metáfora, uma metafórica linguagem no sistema dos sacrifícios do Antigo Testamento para o culto e para o serviço dos cristãos. Então veja, a Babilônia destrói Jerusalém, destrói o templo, volta a Zorobabel, já não tem mais a arca, a coisa já não está tão modelada como naquela perfeição do templo de Salomão, nos sacrifícios de Arão, mas o culto continua. Vem Jesus, a glória de Deus, né? A glória do unigênito do Pai estava em Jesus. Paulo vai dizer que toda a plenitude da divindade habitou em Jesus e agora ele cumpre aquilo na cruz do Calvário, ou os apontamentos desse ritual do levirato, que são as leis do culto dos levitas, dos quais descendem os sacerdotes, e agora o culto se torna racional e o crente se torna templo do Espírito Santo. Então tudo vai tendo um complemento. Só que isso que está no crente, que é agora a pedra viva, o templo do Espírito Santo, isso transborda da igreja nessa nova dispensação e isso vai tocar a terra. Então esse culto cristão racional, que é um mistério para o mundo, mas está aceso e vívido dentro de cada crente, agora ele vai ser demonstrado para todas as nações. Ele vai ser socializado, repartido. Agora ele vai ser de uma forma política instaurado no mundo. E é aí que nós não conseguimos compreender plenamente como isso vai acontecer, porque é um mistério do futuro que nós podemos hoje tocar com a palavra de Deus e a nossa pouca imaginação. Chegamos aqui no ponto 3, santidade e glória. Síntese do tópico. A glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. Não faltará então glória de Deus, que é a manifestação da própria presença de Deus ali. E não vai faltar ali no templo também santidade, porque os pecados são uma afronta, aviltam a santidade de Deus, como começamos falando nessa lição. Então a terra estará tocada pela presença desse Deus nesse governo teocrático, e aí a glória de Deus não faltará nesse templo que virá. Então a glória de Deus volta ao templo, versículo de número 5. Ela tinha saído, agora ela volta. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente, lá em Ezequiel capítulo 8. Desta vez o profeta viu que a glória do Senhor enche o templo. Ela estava lá na arca, ela estava na tampa no propiciatório, ela girou ali nas asas dos querubins, ela saiu, foi pela porta oriental e foi embora. Agora ela vai encher todo o templo, como diz o versículo de número 5. Como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo de Deus e com o rei Salomão na inauguração do templo. É uma reinauguração de uma nova era. O retorno da glória de Jeová, ou de Javé, significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. E interessante que Abacuque, quando orou pedindo avivamento, ele sabia que ele poderia pedir aquilo porque a arca estava no templo, a presença de Deus, ou a glória de Deus estava lá. Então não há avivamento sem a glória de Deus. A glória de Deus, ela manifesta a presença de Deus e pode gerar um avivamento que não é um movimento de expectativa humana, de manifestação de carisma humano, da força humana, do ímpeto humano, da violência da alma humana. Como diz lá em Zacarias, não é por força nem por violência, pelo nosso conhecimento, pela nossa forma rude de conhecer e fazer as coisas, mas é pelo meu Espírito. Então a glória de Deus é a fonte do avivamento. Se a glória de Deus está, você pode pedir avivamento, glória a Deus. E aí nós temos, segundo subtópico do tópico 3º da nossa lição de hoje, a identidade do guia celestial. Aqui tem a manifestação de um homem poderoso. Na sua visão, Ezequiel viu um homem que se pôs junto dele, versículo de número 6. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor. No hebraico, Amenra.
Amenrá que esteve invisível com José na visão, mas que esteve na sarça ardente falando com Moisés, que sempre andou com Israel no deserto e agora ela está no Jesus histórico, no Jesus nazareno, no Filho de Deus. Então, esta presença é o próprio Jeová. Este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminaram mais o meu santo nome. Não contaminarão, desculpe, teve um erro em português no meu slide ali. Não contaminarão mais o meu santo nome. Como na revelação de Moisés no Sinai, é a manifestação do anjo do Senhor, como eu já acabei de explicar. E aí nós chegamos no subtópico de número 3, Santidade de Deus para sempre, versos 8 e 9. Então, como a idolatria foi erradicada durante o exílio da Babilônia, e a idolatria é algo poderoso, né? Que é a busca por poder, por satisfação, pela resolução das demandas. Na verdade, a idolatria é uma revelação da egolatria. Você cria um Deus para satisfazer as suas demandas. Então, esse Deus, na verdade, ele é seu escravo. Então, o seu eu está sobre o Deus que você criou. Na verdade, o idólatra, ele é um egoísta. Então, quando você pratica idolatria, você está, de fato, trocando um Deus que você não pode dominar por um Deus que você quer, de fato, dominar. Então, como a idolatria foi erradicada durante o exílio da Babilônia, todas as abominações e prostituição será um lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés, como diz ali o versículo de número 7. Então a santidade de Deus pode voltar, porque a idolatria não está mais lá. E lembre lá na lição que a gente estudou no capítulo 8 de Ezequiel, que ele viu as abominações dentro do templo, por isso a glória de Deus saiu. A idolatria sai, a glória de Deus ela volta. A santidade de Jeová é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. E no milênio não entrará coisa impura na cidade santa de Deus, como diz lá Isaías 52:1. Vamos dar uma olhadinha lá em Isaías 52:1. Achei muito bonito aqui para a gente ler Isaías 52:1. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Olha que coisa linda. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, lá no Moriá, onde Abraão foi sacrificar seu filho, onde foi construído o templo de Deus, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ezequiel 43:12. E aí nós chegamos à conclusão dessa lição, pedindo que você ore por cada pessoa envolvida nesse expediente e que você, então, possa compartilhar, possa curtir esse vídeo e possa ter, no próximo domingo, uma ótima, poderosa e produtiva aula. Então, que Deus te abençoe, boa aula, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.